Bom dia galera, tudo bem? Iniciando hoje nossa terceira aula de Educação Física e hoje iremos falar sobre Jogos Olímpicos, gente, a famosa Olimpíadas. Iremos conhecer o que são os Jogos Olímpicos, quando surgiram, Jogos Olímpicos da Antiguidade e Jogos Olímpicos da Era Moderna. Vamos lá então? Então galera, os Jogos Olímpicos é um evento multiesportivo global. O que é isso? Atletas do mundo inteiro, em diversas modalidades, se reúnem em um evento para competir. E dentro dessas modalidades, nós temos as modalidades de verão e as modalidades de inverno. Então nós temos os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno, que são realizados de 4 em 4 anos. Quem pode participar desse evento? Podem participar atletas ou equipes representando um país filiado ao COI, Comitê Olímpico Internacional, desde que ele obedeça e alcance as normas e os índices, que são estabelecidos por regulamento que rege cada modalidade esportiva desse evento. Deu para entender aí, galera? E para a gente entender melhor, algumas imagens aí tanto dos Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão. Então, galera, aí na tela as Olimpíadas de Inverno. Lembrando que as Olimpíadas de Inverno acontecem de 4 em 4 anos, porém com 2 anos de intervalo das Olimpíadas de Verão. Então temos essas imagens aí mostrando algumas modalidades aí das Olimpíadas de Inverno. Próxima imagem agora mostrando a de verão. Então temos ali atletismo, a ginástica, o judô e a natação. Falando especificamente sobre os Jogos Olímpicos de Verão, durante toda a sua história agregaram vários tipos de esporte. Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, por exemplo, foram disputadas 42 modalidades, como atletismo, badminton, basquete, boxe, canoagem, slalom, canoagem velocidade, ciclismo BMX, ciclismo mountain bike, entre outras modalidades aí. Galera, agora falar sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade ocorreram pela primeira vez lá na Grécia, em 776 a.C. Por que Olimpíadas? Porque era realizado no Santuário de Olímpia. Esse evento era realizado em honra a vários deuses aí da Grécia Antiga, e especialmente a Zeus. Então tratava-se de um festival atlético e religioso, tá, gente? Realizado de 4 em 4 anos, onde atletas de diversas cidades e estados da Grécia se reuniam para disputar diversas competições esportivas, como corridas pedestres, corrida de cavalos, lutas, pentatlo diferente do pentatlo moderno, que era composto pelo lançamento de dardo, lançamento de disco, salto de distância e corrida de estádio, que é bem semelhante ao que nós temos aos 200 metros. Quem participava dos Jogos Olímpicos da Antiguidade? Não podiam participar estrangeiros, escravos, mulheres, e os atletas eram em sua maioria de classe mais favorecida, ou seja, de uma classe mais nobre, iniciados aí no esporte ainda muito novos. Então os vencedores eram tratados como grandes heróis, então todos os vencedores eram como se fossem heróis. Então, além de receber coroas de oliveira, chegavam a ter tratamento digno de deuses, como estátuas, músicas e poesias feitas em homenagem a eles. Então os jogos tinham uma importância tão grande que durante sua realização existia a chamada trégua sagrada. Então um período no qual qualquer tipo de conflito ou guerra eram proibidos, tá? Com a Grécia já dominada pelo Império Romano, o imperador Teodósio I baniu os Jogos Olímpicos por motivos religiosos, principalmente pela questão adorar outros deuses e a questão do corpo, que nos Jogos Olímpicos os atletas participavam nus, pois para os gregos antigos o corpo em uma boa forma física era uma obra de arte. Se hoje falamos em nu artístico, esse conceito já existia entre os gregos há vários séculos, dado maior ênfase ao nu masculino. O corpo do homem era visto como sinônimo de arte, como sinônimo de beleza. Por isso também, com a chegada de Roma, o corpo que era visto como obra de arte, como Roma chegou, era visto como sinônimo de pecado. As Olimpíadas foram consideradas um evento pagão. Galera, Jogos Olímpicos da Era Moderna foram recriados pelo barão Pierre de Coubertin. Esse que está aqui a imagem ao lado. Ele, que foi fascinado pelos Jogos Olímpicos da Antiguidade, quis resgatar aí principalmente aquele espírito olímpico, ou seja, a aproximação que era realizada lá naqueles Jogos Olímpicos da Antiguidade, que geravam um enorme benefício pela paz, já que as guerras eram paradas para serem realizados os Jogos Olímpicos. Com o apoio de alguns países, aí, o barão Pierre de Coubertin consegue realizar aí os primeiros Jogos Olímpicos em 1896, em Atenas, na Grécia.
Por que em Atenas? Já que os Jogos da Antiguidade eram realizados lá, nada como os primeiros Jogos Olímpicos serem realizados também na Grécia. E esses Jogos Olímpicos foram um sucesso, tanto que a Grécia queria que todas as edições dos Jogos Olímpicos fossem realizados lá. Porém, o Barão, na intenção de que esses jogos fossem realizados em todo o mundo, unindo todos os povos, decidiu que em 4 em 4 anos esses jogos seriam realizados em locais diferentes, em países diferentes. Então, galera, para entender um pouco melhor sobre a história desses jogos, eu vou deixar um vídeo como resumo sobre a aula de hoje. De olho no vídeo. Os Jogos Olímpicos remontam ao século 8 a.C. Dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam nas planícies de Olímpia, no Peloponeso, a cada 4 anos. Incluíam corrida, luta, boxe, uma forma primitiva de artes marciais, conhecida como pancrácio, hipismo e pentatlo. Os antigos jogos entraram em declínio quando Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sede em Olímpia caiu no esquecimento, devastada por terremotos e inundações. Só 1.500 anos mais tarde, os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, em 1896, com 280 participantes de 13 países. Os Jogos cresceram lentamente, sob a orientação de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar pela primeira vez. Em 1924, os Jogos de Paris conquistaram a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros transmitidos pela TV para uma audiência restrita sob o regime de Adolf Hitler, que soube usar os Jogos para propaganda. Mas a história lembra as 4 medalhas de ouro do afro-americano Jesse Owens. Os Jogos de 60, em Roma, foram transmitidos ao vivo na Europa. Em 64, todo o planeta pôde assistir aos Jogos Olímpicos. No ápice do movimento americano pelos direitos civis, nos Jogos do México em 68, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam suas medalhas, mas seu gesto inspirou toda uma geração de atletas negros. Em Munique, em 72, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica e mataram 11 atletas e técnicos israelenses, além de um policial da Alemanha Ocidental. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. 10.500 atletas de 206 países vão participar das Olimpíadas Rio 2016. Na aula de hoje nós vimos o que são os Jogos Olímpicos e as transformações que esses Jogos sofreram ao longo da história, que passou de Jogos Olímpicos da Antiguidade para Jogos Olímpicos da Era Moderna. E no vídeo vimos aí diversos acontecimentos que marcaram a história dos Jogos e mudaram a humanidade. Então, na tarefa de hoje, galera, aí na tela de vocês, eu quero que vocês pesquisem sobre alguns fatos aí que marcaram a humanidade ao longo desses Jogos Olímpicos, desde 1896. Pesquisem sobre esses fatos históricos e façam um relatório explicando esse fato e colocando a sua opinião, o que mudou na sociedade devido a esse acontecimento esportivo. Tá bom? E aí vocês vão me enviar junto com as atividades da aula 1 e da aula 2, que são os vídeos e imagens que eu pedi para vocês gravarem. E me enviar nesse e-mail que está aqui ao lado. Certo, galera? Então essa foi a aula de hoje. Beijos, até a próxima. Fui!